Não se prostre diante de situações financeiras. Não se prostre diante das suas dificuldades. É essa a mensagem do Evangelho. Não se prostre diante das loucuras que acontecem nesse mundo. Essa é a verdade do Evangelho. Aqueles que estão com a sua mente conectadas no céu já não vivem mais para si. Aqueles que são de Deus, que pertencem a Deus, o seu próprio corpo já não pertence mais a si mesmo, mas agora tem um dono que é Jesus Cristo. As situações do mundo, as situações da vida, as loucuras que nós vivemos aqui a cada dia, vêm para desanimar mesmo, vêm para derrubar mesmo, mas elas te derrubarão se você estiver com os olhos fixos nessa terra. Quando você percebe que existe uma eternidade te esperando, um lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá mais engano, não haverá mais mentira, não haverá mais aquele que rouba, que mata, que faz o mal, mas apenas Jesus reinando em seu trono sobre a vida do cristão. Então logo as coisas desse mundo não podem mais te abalar. As coisas deste mundo não valem mais a pena serem buscadas ou serem almejadas. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Olha, com grande preciosidade nos foi dado gratuitamente. Cristo nos foi entregue gratuitamente, Ele foi dado gratuitamente. Existe algo mais valioso do qual você possa querer do que isso? A salvação, a eternidade já está garantida para os seus. A salvação, a eternidade está garantida para aqueles que têm Jesus dentro de si. Se nós temos a eternidade, então logo tudo isso que estamos vivendo hoje é transitório e passageiro, está terminando, está acabando. Seja qual luta você enfrenta, uma dificuldade financeira, uma doença, qualquer dificuldade que você tenha, qualquer, não existe nada que possa vencer aquilo que lhe foi dado gratuitamente. Cristo nos foi dado gratuitamente. A nossa vida deve ser então totalmente direcionada a Ele. Se quando você tem uma dificuldade financeira, você chora, você se debate, você se entristece, você está se prostrando diante das coisas passageiras, qual deve ser então a nossa luta? A nossa luta é espiritual, a nossa luta é em Deus, a nossa busca contínua deve ser em Deus. Meus irmãos, eu estou com a minha vida cheia de problemas, a minha vida material cheio de problemas, brigas, confusões, dificuldades, e muitos podem olhar para mim e dizer assim: se você está passando por isso é porque Deus não está contigo. Mentira, mentira, isso é uma grande mentira. Se você vai para uma igreja hoje que dizem que você deve ser próspero e abençoado para que isso seja sinônimo de Deus na sua vida, isso é uma grande mentira. Qual de nós que não temos problemas? Qual de nós que não estamos enfrentando dificuldades? Qual de nós que não passamos por situações que nos afligem, que nos entristecem? E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos também ali um homem aflito. Afinal de contas, Jesus não se afligiu, não se entristeceu, Ele não chorou quando viu Lázaro morto. Por acaso Jesus ali no Getsêmani não suou sangue porque estava diante de um problema? Lógico que ele não tinha medo da cruz, ele não tinha medo dos espancamentos. Seria uma tolice você dizer que Jesus temeu ser espancado e posteriormente todo mundo foi para a cruz, ou foi para o fogo, ou foi morto sorrindo. Não era esse o medo de Jesus. Afinal de contas, ele não estava com medo, ele estava sim entristecido, porque Deus se afastaria dele. O que ele grita na cruz? Ele gritou porque passou dor? Ele gritou porque sofreu fisicamente? De maneira nenhuma. A preocupação de Jesus naquela cruz foi a seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento os nossos pecados caíram sobre Ele, e o castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, e os nossos pecados caíram sobre Ele. E nesse momento foi a única vez onde Jesus ficou sozinho, como um homem pecador. A única vez que o pecado entrou sobre Jesus foi naquele momento no madeiro, e foi o único momento que ele questionou a vida. Então, da mesma forma, eu e você, se nós estamos passando problemas financeiros, não se prostre diante dele. Se nós estamos passando problemas físicos, não se prostre diante da enfermidade, não se prostre diante do problema, diante da confusão, não se prostre diante de nada que é físico, porque Jesus não se prostrou diante dessas coisas. Pelo contrário, ele viveu aqui totalmente o desapego, e como uma folha ao vento ele foi conduzido, como algo que está totalmente controlado pelo Espírito de Deus, ele foi conduzido. E assim deve ser a minha e a sua vida. E a única preocupação nossa deve ser a seguinte: Deus está dentro de mim, eu estou no pecado, o mal habita dentro de mim. Porque quando o pecado caiu sobre Jesus, então ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Então a sua maior preocupação deve ser com o pecado, a sua maior preocupação deve ser em poder desagradar a Deus de alguma forma. Você deve estar preocupado com isso. É isso que deve estar no seu coração, o fato de não querer desagradar a Deus seus caminhos. O resto é transitório e passageiro, pode ter certeza disso.